pastor Daniel tem nesse instante a palavra. Esse é o momento mais precioso deste culto, desta reunião. Você que nos visita aqui, saiba, tentem conter as crianças, tentem se achar aí nos seus lugares, irmãos, ajude o próximo aí, e que o Senhor abençoe tudo que iremos ouvir nesse instante. Meus irmãos, mais uma vez eu queria agradecer à igreja, primeiramente pelo convite, pastor Paulo, pelo privilégio que ele nos dá de compartilhar da palavra de Deus, expor a palavra de Deus e conhecer mais da obra de Cristo nesse lugar. Foram rápidos dias curtos, mas que foram cheios de graça, cheios de demonstração de amor, carinho, hospitalidade da parte dos irmãos para comigo, minha família, os meus irmãos da nossa igreja que estão aqui conosco. Eu gostaria muito de agradecer aos irmãos pela demonstração de afeto que recebemos, foi muito especial. Essa igreja agora entrou no meu coração. Vou orar por vocês. Não conhecia o trabalho, mas estarei sempre pensando nos irmãos e orando para que a fé de fato seja firme e avance por muitos e muitos anos ainda pela frente, anunciando a graça do Senhor Jesus. Eu gostaria de então, nessa última ocasião que temos, convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus mais uma vez, agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos, nessa noite, considerar apenas o verso de número 17 na nossa exposição. Porém vamos ler desde o capítulo 1, desde o versículo 1 eu digo, para compreendermos algo do contexto. Então Marcos capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. De novo saiu Jesus para junto do mar,
e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Meus irmãos, vamos mais uma vez invocar o nome do Senhor em oração. Bondoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua maravilhosa graça, que de fato é grandiosa, é sem fim, é imensurável. Tem nos alcançado e nos transformado, ó Deus, de pecadores vis, e nos curado de toda sorte de enfermidades espirituais. Te damos graças pelo grande médico da alma, o Senhor Jesus Cristo, que está pronto para curar todo aquele que vem até Ele, reconhecido dos seus pecados. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor Jesus, dos altos céus, entronizado em poder, pela operação do teu Santo Espírito, através da pregação da palavra, opere cura em nosso meio, curando almas, transformando, limpando, santificando, convertendo, dando nova vida àqueles que estão em nosso meio. Rogamos por todos que aqui estão. Nosso desejo é que todos, a uma, conheçam ao Senhor Jesus Cristo e sejam por Ele curados. Nos auxilia agora, Senhor, nos dá do Teu Santo Espírito, do Teu favor, para que possamos falar da Tua parte com clareza, com fidelidade, e que possamos também ouvir com toda atenção a palavra de Deus, ora pregada, e todos, ó Deus, estejam atentos à voz do Senhor. Fica conosco, ó Deus, te suplicamos, sabendo que o Senhor, como lemos e oramos há pouco, é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou sequer pensamos. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. É em nome dele que te oramos. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, uma das coisas mais tristes a respeito do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo é que aqueles que deveriam ter recebido o Senhor Jesus com mais entusiasmo e empolgação foram, na verdade, aqueles que o rejeitaram com maior vigor. A palavra de Deus fala em João capítulo 1, verso 11, que o Senhor Jesus veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Rejeitaram o Senhor Jesus, estavam prontos para identificá-lo, mas na aparição de Cristo o desprezaram. E entre aqueles que estavam nessa categoria, nós temos os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus, meus irmãos, naquele tempo, humanamente falando, eram os que estavam mais equipados e preparados para reconhecer o Messias e recebê-lo de braços abertos, com fé e grande exultação. Eles eram a liderança religiosa dos judeus naquele tempo. Eles eram os piedosos, eles eram os que eram conhecidos como os tementes, os que temiam a Deus, eram os zelosos pela lei, em todo o aspecto do menor detalhe.
Eles eram os separados do mundo, rejeitavam a influência da cultura e do mundanismo grego e queriam viver para Deus. O próprio apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 2, que ele, os fariseus e também os escribas, eles têm zelo por Deus. Reconhece o apóstolo Paulo, porém ele acrescenta: não com entendimento. E embora eles estivessem preparados intelectualmente para conhecer, identificar o Messias, havia algo de errado com eles. Eles conheciam a lei, eles conheciam as profecias, conheciam as escrituras, tinham a lei guardada no coração e na mente, porém o coração ainda era corrompido. A mente sim era cheia da palavra de Deus, era cheia das coisas de Deus, e só pensavam nisso, e só falavam nisso. Porém o coração era cheio de malícia e engano, diz a palavra do Senhor. E por isso o conhecimento que eles tinham, embora correto, embora ortodoxo e bíblico, se tornou vão para a sua própria bem-aventurança espiritual. E a verdade é que, ao verem o Senhor Jesus, ao invés de abraçarem e receberem a Cristo, o que os escribas e fariseus cultivaram no seu coração foi grande inveja do Senhor Jesus Cristo, pela popularidade que o Senhor Jesus Cristo logo alcançou, por meio dos seus milagres, da sua palavra cheia de graça e de verdade, de bondade. As multidões corriam até Cristo para ouvir da sua palavra e do seu ensino. Mas os fariseus, movidos de inveja, fizeram todo tipo de oposição ao Senhor Jesus Cristo. Porque queriam pegá-lo em alguma falta. Apenas nesse capítulo, no capítulo 2 de Marcos, nós vemos pelo menos 4 ocasiões quando os fariseus tentaram acusar o Senhor Jesus Cristo de algum erro. No verso 1 até o verso 12 do capítulo 2 de Marcos, nós vemos os discípulos, ou melhor, os escribas e fariseus, acusando o Senhor Jesus Cristo de blasfêmia, porque o Senhor Jesus estava ali, tendo compaixão de um paralítico, curando a sua enfermidade, e mais ainda, perdoando os seus pecados. E eles anunciaram: ele blasfema, porque ele não tem autoridade para perdoar pecados. Mais para frente, a partir do verso 18, nós não lemos essa passagem, mas os irmãos podem conferir em casa, que os escribas e fariseus mais uma vez acusaram o Senhor Jesus Cristo. E pasmem, nesse momento acusaram ele de não ser piedoso o suficiente, porque segundo eles, o Senhor Jesus não jejuava tanto quanto eles imaginavam que o Senhor Jesus e os seus discípulos deveriam jejuar. Acusaram o Senhor Jesus de falta de piedade. A partir do verso 23, novamente os discípulos acusaram o Senhor Jesus. Agora a acusação é de que o Senhor Jesus estava quebrando a lei, pelo fato dele ter colhido algumas espigas no dia de sábado. Juntamente com seus discípulos, acusaram o Senhor de pecado e de impiedade. Aquele que é puro de olhos não pode contemplar o mal, jamais quebrou um mandamento sequer da palavra do Senhor. Ele sim é o próprio parâmetro de santidade e piedade. Agora estava sendo acusado de ser um pecador, alguém que quebra a lei do Senhor. E a quarta ocasião onde o Senhor Jesus é acusado de forma injusta está na passagem do nosso texto. A partir do verso 15, nós temos do versículo 15 do capítulo 2, nós temos uma outra ocasião, quando os fariseus e escribas, mais uma vez, acusaram o Senhor Jesus Cristo. E nessa ocasião, acusaram ele de se associar com pecadores indignos, de se associar com pessoas que, na verdade, segundo eles, ele deveria manter distância e não ter nenhum tipo de comunhão com aquele tipo de pessoa. O contexto, meus irmãos, é muito especial. O contexto é um banquete que Levi
organizou na sua própria casa. E Levi, nós todos sabemos, é o mesmo evangelista Mateus. Pouco antes dessa ocasião, o Senhor Jesus chamou Mateus, chamou Levi para segui-lo e ser um dos seus discípulos. E diz a palavra de Deus que foi irresistível o seu chamado, que deixando a coletoria, ele era um coletor de impostos, ele simplesmente seguiu o Senhor Jesus sem olhar para trás. E a maravilhosa graça alcançou o coração de Levi. Ele foi transformado em seus pecados, ele recebeu perdão, graça, uma nova vida. E tamanha era a sua alegria, a sua empolgação, o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo, que cedo ele organizou um encontro, podemos dizer, missionário ou evangelístico na sua própria casa. Ele organizou um banquete, certamente era um homem de recursos, coletor de impostos, tinha alguns recursos na sua disposição, e organizou um grande banquete e convidou todos os seus companheiros, publicanos, pecadores, pessoas que a sociedade considera naquele tempo pessoas indignas e terríveis, mas eles estavam ali. E Levi também convidou o Senhor Jesus. Ele queria que o Senhor Jesus falasse da sua graça para aquelas pessoas também. E o texto nos diz que o banquete foi um grande sucesso. Foi uma festa certamente maravilhosa. Certamente havia muita comida para todos ali. Se banquetearam e se fartaram, tendo uma comunhão ao redor da mesa. Porém, mais ainda, havia um banquete espiritual sendo servido em grandes proporções pelos lábios do Senhor Jesus Cristo. Graça, misericórdia, verdade, perdão, reconciliação eram servidos de forma abundante para todos que ali estavam. E o Senhor Jesus era o grande anfitrião daquela festa de graça e de reconciliação. Um grande banquete, um grande sucesso, uma oportunidade evangelística. Porém, diz-nos o texto que ali também estavam os escribas e fariseus, não com fome e sede de justiça, não desejosos de aprender e receber de Cristo, e aprender e ser alimentados por Ele, mas estavam ali vigiando, julgando, prontos para condenar o Senhor Jesus Cristo mais uma vez. E mais uma vez eles decretaram que Jesus era culpado, passaram um veredito, julgaram aquele que é o juiz de toda a terra, por associar-se com pessoas indignas. No verso 16, diz o texto que os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e com os pecadores? E tendo consciência da acusação que foi lançada até ele, apercebendo-se do julgamento que foi a ele proferido, o Senhor Jesus podemos dizer, ele vira o jogo, e ele responde, tomando agora a dianteira. E ele fala no verso 17: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. É como se o Senhor Jesus Cristo dissesse: sim, eu estou me associando com publicanos e pecadores, com pessoas indignas. Verdade, eles não merecem, mas na verdade são eles que precisam de mim. Eu estou aqui porque eles têm necessidade de mim. Eu estou aqui porque eu posso curá-los, e eu irei curá-los. Mas ao mesmo tempo ele diz: eu não vim para os que se consideram dignos, eu não vim para os sãos, eu não vim para vocês, eu não tenho nada a ver com vocês. Você acha que eu deveria me associar a você, mas ele diz: eu não tenho nada a ver com você. Meus irmãos, que mensagem simples e profunda do Senhor Jesus Cristo. É reconfortante por um lado, pois ele comunica a sua disposição para curar, a sua capacidade de médico de almas. Mas por outro lado, é uma mensagem
perscrutadora, você define o próprio escopo do Evangelho, define aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo irá se associar de maneira salvífica, e define aqueles que o Senhor Jesus diz: eu não vim para vocês, eu não tenho nada a ver com vocês. E o que pode ser mais difícil e mais duro do que ouvir do próprio Senhor Jesus essa declaração de que eu não vim para vocês? Precisamos compreender, meus irmãos, em que ponto estamos dessa divisão. Estamos entre aqueles que o Senhor Jesus veio para salvar, ou estamos entre aqueles que o Senhor Jesus diz: eu não tenho nada a ver com vocês? É como se ele dissesse para um grupo: doentes, aqui estou, eu vim para vocês, venham e sejam por mim curados. Eu irei tomar sobre mim mesmo as suas enfermidades. Mas ele vira para os sãos e diz: eu não vim para vocês, nada tenho para lhe oferecer. Você já está nédio, sadio e tem dado coice, e eu não tenho nada para lhe oferecer. O importante é analisarmos com clareza e com precisão, em um espírito de autoexame, onde nos encontramos nessa divisão que o próprio Senhor Jesus marca na sua mensagem. Assim, meus irmãos, com a ajuda do Santo Espírito, queremos considerar essa passagem sobre o seguinte tema: o médico de pecadores. O médico de pecadores. E queremos considerar 3 pontos. Primeiro, queremos considerar quem são aqueles que o Senhor Jesus Cristo chama de os sãos, ou os saudáveis, os sadios. Em segundo lugar, quem é ou quem são os doentes? E em terceiro lugar, quem é o médico? Quem são os sãos, os doentes? E em último lugar, e mais importante, quem é o médico? Em primeiro lugar, meus irmãos, quem são aqueles a quem o Senhor Jesus diz aqui no verso 17: os sãos não precisam de médico? Ora, claramente o Senhor Jesus aqui está fazendo uma referência aos escribas e fariseus que estavam acusando o Senhor Jesus Cristo. Eles não precisavam de médico. Afinal de contas, o Senhor diz, Ele chama eles de justos. Vocês já estão justos, já têm uma justiça, então eu não tenho nada para lhe acrescentar. Vocês não têm necessidade de mim. Os escribas e fariseus são aqui chamados pelo Senhor Jesus de sãos. Mas podemos entender, meus irmãos, que os escribas e fariseus representam, na verdade, um tipo distinto de pessoa, ou um tipo específico de atitude. Embora hoje não existam mais os escribas e fariseus no sentido histórico da palavra, o seu espírito ou a mesma atitude farisaica ainda permanece. Há fariseus sentados em nosso meio, há escribas entre nós, que se consideram sãos, se consideram sadios, justos em todos os seus caminhos. Quem são essas pessoas? O que caracteriza verdadeiramente alguém que tem esse espírito farisaico? Meus irmãos, queremos analisar essa pergunta sobre 2 óticas. Primeiro, como eles enxergavam a si mesmos, os fariseus, e como Cristo os enxergava. Nós percebemos pela todo o contexto do Novo Testamento que os fariseus e os escribas, eles se enxergavam como a nata da religião judaica, como aqueles que eram os justos, os que guardavam a lei, os zelosos, os especiais, os separados de todo mundo. Eles eram tão justos que eles criaram leis próprias, mais rigorosas e estritas do que a própria lei de Deus, para garantir que a lei de Deus não fosse quebrada. E a isso deram o nome de tradição dos anciãos, tradição dos homens. E eles eram tão zelosos a esse ponto que queriam melhorar a própria lei do Senhor. Eles se sentiam superiores. Do lado de um escriba e de um fariseu, você rapidamente
iria perceber a sua inferioridade, que você estava do lado de um gigante. E eles faziam questão de demonstrar a sua superioridade. Tinham orgulho e se vangloriavam por serem considerados, e serem de fato, filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eram filhos dos patriarcas. Junto deles você se sentia insignificante e pequeno. Eles eram irrepreensíveis em todo o seu andar. Ninguém poderia acusá-los de nada. Eles percebiam, nada poderia ser lançado contra eles como acusação. Na cabeça deles, sim, eles poderiam acusar o Senhor Jesus Cristo, mas do que eles poderiam ser acusados? Afinal de contas, o seu andar era irrepreensível e cheio de justiça. Um exemplo claro ou muito típico de um homem assim está em Mateus 19. Em Mateus 19 nós temos a história ou o encontro do jovem rico com o Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 16. Quando aquele homem era um fariseu, um líder rico entre os fariseus, aproxima-se do Senhor Jesus e aparentemente faz uma pergunta impressionante. Ele fala para o Senhor Jesus: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aqui está um homem preocupado com as coisas espirituais, desejoso para alcançar a vida eterna. E ele vem, chama Cristo de mestre, dá a deferência e pergunta a ele como ele poderia alcançar a vida eterna. Mas percebemos logo pela forma como ele coloca a sua pergunta que havia algo de errado com ele. Ele fala: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que é que eu posso fazer com a força do meu próprio braço? De que maneira eu mesmo posso conquistar e ganhar pelos meus méritos e pela minha bondade a vida eterna? É preciso a igreja? Sim, eu vou todo domingo, fielmente, faça chuva, faça sol, aqui estou eu. É preciso ler a Bíblia todos os dias? Sim, eu leio a Bíblia todos os dias. É preciso orar todos os dias? Sim, oramos 3 vezes ao dia com jejum. Jejuamos, fazemos todas as coisas. E o que é mais necessário? Ele pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, tenho feito todas as coisas. Ele se considerava irrepreensível. Se o céu é para alguém, esse alguém sou eu, ele pensava. Esse alguém só pode ser eu. Afinal de contas, se não sou eu que vou para o céu, quem irá? Pois a minha vida é irrepreensível. O Senhor Jesus então dá uma resposta para ele e diz: guarda os mandamentos e será salvo. Ele então diz: tudo isso tenho observado. Quando eu me comparo à lei e os mandamentos, eu não vejo problema nenhum. Eu vejo a minha vida de forma irrepreensível. Na sua mente ele era perfeito em todos os seus caminhos. Não poderia ser acusado de nada impressionante. O inferno era para os outros e nunca para ele. E essa é a mente do fariseu. É a mente que ainda perdura até hoje, de pessoas que não compreendem a sua malignidade, mas se enxergam como justos, retos, irrepreensíveis. Mas como o Senhor Jesus via os fariseus? Será que o Senhor Jesus compartilhava da mesma opinião? Obviamente que não. A perspectiva do Senhor Jesus para com os fariseus era totalmente diferente. Enquanto os fariseus não enxergavam o seu próprio pecado, o Senhor Jesus enxergava neles pecadores que não enxergam o seu próprio pecado. Pecadores iludidos que não compreendem e não conseguem ver que são pecadores. Eclesiastes 7:20 diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Logo, quando o Senhor Jesus chama aqueles escribas e fariseus de sãos e justos, obviamente o Senhor Jesus está usando de uma ironia, de um sarcasmo para com aqueles homens. Eles se consideravam assim, mas na verdade eles não eram assim. Eram como que sepulcros caiados, por fora ornamentado,
organizado, limpo, belo e adornado com flores, mas por dentro cheio de miséria, cheio de podridão, cheio de ossos secos e de morte. Sepulcros caiados, que ignoram os princípios alimentares da lei, embora dão o dízimo da hortelã, do cominho e de todos os pequenos detalhes, ignoram os aspectos mais importantes da lei: a misericórdia, a justiça e a fé. Talvez a palavra mais precisa para descrever essa atitude que o próprio Senhor Jesus usava era hipócritas. Eram homens que tinham uma falsa piedade. Tudo que fazia publicamente era com o propósito de se exibir, de se mostrar, de comunicar uma piedade forjada. Porém o coração, diz o Senhor, estava cheio de maus desígnios, de prostituição, de furtos, de homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfema, soberba e loucura. E ao mesmo tempo, esses homens não precisavam de graça, não sentiam necessidade de perdão e não sentiam muito menos necessidade desse tal Jesus, que está aí se associando com pecadores e publicanos. O grande problema desses homens é que, embora eles estavam cercados de religião, cercados da palavra e de tudo aquilo que aparentemente deveria cultivar uma vida piedosa, eles nunca contemplaram verdadeiramente pela fé o Deus dos céus. Nunca contemplaram o Senhor na sua majestade e glória. João, na sua terceira epístola, no verso 11, ele diz: aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E eles não contemplaram a Deus. Conheciam a lei de Deus, mas não conheciam o Deus da lei. Conheciam a letra, mas eram completamente ignorantes do espírito da letra. Nunca viram pela fé nenhum vislumbre da santidade de Deus, e por isso olhavam com desprezo para os pecadores e para os publicanos, e se consideravam superiores. Nunca tiveram a experiência de Isaías, que exclamou: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nunca tiveram vislumbre da santidade de Deus. Talvez o mais preciso é dizer que a religião deles fluía de um coração não regenerado. Era uma religião falsa, que não tinha um verdadeiro fundamento. Tudo era falsificado, era como bronze que soa, ou como símbolo que retine. E por mais zelosos que fossem na execução do serviço religioso, tudo era uma abominação diante de Deus, porque jorrava de uma fonte corrupta, não transformada, não regenerada. E aqui eu já lhe pergunto em aplicação: você tem tal atitude de um fariseu? Seja honesto consigo mesmo. Existe uma tal discrepância entre aquilo que você é em público e aquilo que você é em privado? Você, por um lado, abençoa com a boca e amaldiçoa no seu coração. Você acha que tudo está bem, contanto que as pessoas não conheçam e descubram o seu pecado, que você pratica em secreto, que você acolhe no seu coração. Se esse é o seu caso, a sua moralidade e a sua vida dupla são a sua saúde, são a sua própria justiça, justiça própria, e a grande exortação que o Senhor Jesus fala, e que aqui penetra o nosso coração, é que se você tem vivido assim, o Senhor não veio para você, pois Ele diz: eu não vim para os sãos, os sãos não precisam de mim, eu não vim chamar justos, eu não vim chamar pessoas que acham que está tudo bem, que não reconhecem os seus pecados. Mas há uma outra categoria de pessoas aqui. O Senhor faz menção aos sãos e aos justos, mas Ele também faz menção aos doentes
e os pecadores. E quem são então esses doentes e pecadores que o Senhor fala na sua palavra? Obviamente que aqui está a referência àquelas pessoas que estavam com o Senhor Jesus, ali na mesa, na casa de Levi, juntamente com ele. Eram publicanos e pecadores. E meus irmãos, publicanos e pecadores eram a escória da sociedade. Eu duvido que hoje os nossos publicanos e pecadores modernos se associassem a você e você adorasse e recebesse essa associação como a coisa mais maravilhosa do mundo. Você certamente não gostaria de se associar com essas pessoas. Eram traidores da nação, os publicanos. Serviam o Império Romano de uma forma interesseira contra o seu próprio povo, enriquecendo à custa do próprio povo. Os pecadores eram roubadores, adúlteros, prostitutas, pessoas que viviam vidas devassas. E assim como os fariseus e escribas, eles representam também uma atitude distinta para com a vida, completamente oposta do fariseu. Enquanto o fariseu tinha uma preocupação com a moralidade do ponto de vista externo, do ponto de vista daquilo que as pessoas iriam ver, os publicanos e pecadores não estavam nem aí para a moralidade. Não tinham nenhuma preocupação com Deus e com aquilo que era justo. Era completamente oposto do fariseu. O fariseu queria esconder o seu pecado, enquanto o publicano e o pecador tinha uma vida que todo mundo conhecia, uma vida de profundo pecado, dominado pelo pecado, de modo que a vida moral do publicano era um completo desastre. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus. A mulher na fonte de Jacó, a mulher samaritana que teve 5 maridos, uma vida devassa, marido atrás de marido, e aquele que agora ela estava vivendo com, não era o seu marido. Havia Zaqueu, que defraudou a muitos, e todo mundo sabia que Zaqueu era um grande roubador. Havia os crentes de Coríntios, que o apóstolo Paulo chama de bêbados, ex-bêbados, ex-idólatras, ex-homossexuais, homens e mulheres que viviam vidas devassas, imorais. E é preciso compreender, meus irmãos, em primeiro lugar, que os publicanos e pecadores em si mesmos não eram melhores do que os escribas e fariseus. Alguém poderia pensar, um publicano ou pecador moderno poderia pensar: pelo menos eu não posso ser acusado de hipocrisia. Eu vivo minha vida de forma íntegra, eu vivo para o pecado e todo mundo sabe, eu não tenho nada para esconder, não posso ser acusado de vida dupla. É isso aqui a minha vida e você está vendo bem. Amo o pecado e vou me afundar mesmo nisso. Algum publicano poderia até agradecer a Deus: graças a Deus, porque não sou como esse escriba e fariseu hipócrita. Não é assim que falam da igreja? Muitas vezes as pessoas dizem: eu não vou para a igreja, está cheio de hipócrita, prefiro ficar aqui na minha vida, tudo lá é pecador mesmo, sou pecador aqui também. De modo, meus irmãos, que os publicanos e pecadores eram pecadores escandalosos, ao contrário dos fariseus, que eram pecadores secretos. Mas não se engane, qualquer pecado, ele é mortal, seja cultivado em secreto no coração, seja abertamente numa vida imoral. Pecado é veneno, e tomado direto da garrafa ou escondido no alimento, vai lhe matar. O pecado é uma ofensa contra Deus. E se você tem vivido nessa condição de publicano e pecador, numa vida, num desastre moral, e achando que está tudo bem, que pelo menos você não é hipócrita, também para você, Cristo não veio para você. Cristo não veio para aqueles que se vangloriam do pecado, que têm prazer no pecado. Porém havia algo diferente com relação a esses publicanos e pecadores dessa passagem. A diferença estava não propriamente que eles eram publicanos e pecadores e não escribas e fariseus. A diferença estava que eles eram conscientes dos seus pecados e se reconheciam como doentes, e reconheciam que precisavam de cura, estavam convictos da malignidade do pecado. Não apenas reconheciam,
que tinham cometido algum pecado e assumiam a sua culpa diante de algum delito, mas tinham uma noção, uma compreensão da malignidade do pecado, da ofensa que é pecar contra um Deus santo. Você já teve uma experiência do que é sentir convicção de pecado? Um puritano diz que pecar é cuspir na face de Deus, é desprezá-lo. Um puritano chega a dizer que um pecado é assassinato de Deus, para que Deus não existisse e você pudesse continuar praticando o seu pecado sem ser julgado por isso. É um desejo de que Deus não exista. Mas esses conheciam então o seu pecado, e era essa grande diferença. Eles tinham noção da enormidade da ofensa e portanto receberam um tratamento diferenciado. Deixa eu dar uma ilustração para você. Imagine um homem que depois de muitos anos de casamento adulterou e traiu a sua esposa. Todo casamento ele é fundamentado em princípios básicos de cuidado, amor, confiança, carinho. E uma pessoa que adulterou contra a sua esposa, ele ofendeu a sua esposa grandemente e quebrou todos os pilares do seu casamento. Agora imagine que esse homem chega para a sua esposa e fala: olha, é verdade, eu pequei contra você, mas vamos deixar isso para lá e vamos seguir à frente. E não tem nenhuma compreensão da malignidade do seu ato, de quão vil foi o que ele praticou, de que ele ofendeu profundamente a sua esposa, acabou com o amor, acabou com a confiança, e não se humilha na boca e no pó, botando a boca no pó. É preciso fazer assim espiritualmente, colocar a boca no pó e reconhecer aquilo que nós somos. E o problema é que muitos de nós agimos assim para com o pecado. Até reconhecemos, sim, eu sou pecador, afinal de contas, quem não peca? Porém não nos humilhamos, não colocamos a boca no pó, não temos consciência de que o pecado é rebelião contra Deus, de que ofendemos a sua glória, santidade e majestade. Mas a diferença é que esses publicanos e pecadores compreenderam algo da sua miséria, compreenderam algo certamente contemplando ou ouvindo da cruz que haveria de vir. O melhor lugar para se compreender a malignidade do pecado é a cruz do Calvário, quando Jesus Cristo não foi poupado pelo seu próprio Pai por conta do pecado. Ali nós vemos algo da malignidade do pecado. E meu irmão, meu amigo, minha amiga, enquanto você não estiver convencido da malignidade do seu próprio pecado, da vileza que habita no seu próprio coração, o hospital da graça está fechado para você. Enquanto você não se quebrantar diante de Deus e reconhecer que você é um doente espiritualmente, o médico dos médicos no hospital da graça vira as costas para você e diz: eu não vim para arrogantes que se consideram justos ou que se vangloriam do seu pecado, mas eu vim para aqueles que se quebrantam na minha presença. Mas se você está cansado dos seus pecados, se você reconhece que a sua alma está em fadiga, aflita, doente, enferma, e que você já não sabe mais como lidar com a culpa que corrói a sua consciência, aqui está as boas novas do Evangelho. Cristo veio para você. Ele veio para você, Ele veio para aqueles que são doentes, para os curar. Ele veio para se associar com eles como bom médico da alma. No hospital da graça, Ele está de braços abertos lhe aguardando para curar a sua alma. Você é publicano? Ele te receberá. Você é fariseu, que tem uma vida dupla e tem pecados secretos? Confesse o seu pecado e Ele te receberá. Como diz em Jeremias capítulo 3 verso 12, o Senhor Jesus clama ao seu povo: volta, ó pérfida Israel, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo. Então somente reconhece a tua iniquidade, então somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, e eu estou pronto para lhe perdoar.
eu estou pronto para lhe curar, mas se reconheça como um pecador. Se reconheça como alguém que precisa de um médico de almas. Mas a pergunta mais importante, meus irmãos, do texto ainda persiste: quem é o médico? Quem é o médico de almas? Meus irmãos, a resposta é inequívoca. O grande médico de almas é o Senhor Jesus Cristo. Ele aqui se apresenta: eu sou o médico e eu vim para doentes. Mas o que aprendemos a respeito desse médico? Qual é a sua especialidade? Qual é a sua forma de atuar? Qual é o seu método? Qual o remédio que ele ministra e aplica para os doentes, para os curar de toda a sua iniquidade? Uma alma doente ainda está doente. Não basta se reconhecer como um doente, é preciso correr para o médico. Não basta ter a convicção de pecado, é preciso avançar até o médico dos médicos para ser curado. Então precisamos questionar e compreender quem é esse glorioso médico de almas. É o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que é o único qualificado pelo Espírito Santo, que recebeu o Espírito sem medida para curar e para proclamar o perdão de pecados, e que foi enviado pelo próprio Pai para este propósito. Ele trabalha dia e noite sem descanso, ele dá plantão após plantão, vigílias sem fim no hospital da graça. Ele sempre está lá, pronto para receber doentes. Primeiro aspecto que vemos a respeito da pessoa do médico é que ele é o único médico trabalhando no hospital da graça. Se você se reconhece como doente, como alguém que está enfermo na alma, convicto dos seus pecados, e vai até o hospital da graça, você verá que lá não há secretárias, não há enfermeiras, não há filas, não há sala de espera, não há formulários para preencher, não existe uma equipe médica, há apenas um grande médico de almas trabalhando sozinho naquele hospital da graça. E isso nos aponta para a ideia de que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que não há salvação em nenhum outro, que você não haverá de encontrar cura para a sua tristeza da alma, para a sua doença, para a sua pecaminosidade, em nenhum outro lugar senão em Jesus Cristo, onde você pode encontrar perdão. Os próprios fariseus ortodoxos que eram, claramente reconheceram: só Deus tem autoridade para perdoar pecados, e Cristo é o Deus homem. Ele tem autoridade para lhe dizer: filho, estão perdoados os seus pecados. Isso só Ele faz. Vemos também que como médico, Ele não é um médico frio e distante. Talvez você já tenha tido a experiência de ir para um atendimento médico e ter sido recebido por um médico que talvez nem olhou para você, estava escrevendo o tempo todo, ouviu a sua queixa e fez uma prescrição sem sequer olhar no seu olho e demonstrar nenhum tipo de real interesse na sua situação. Mas assim não é com o Senhor Jesus Cristo. Ele é um médico compassivo e misericordioso. Ele ama profundamente cada um dos seus pacientes. Ele gasta tempo com eles. Ele ouve com atenção sem olhar para o relógio. Ele se envolve emocionalmente com cada um dos seus pacientes. A palavra de Deus diz que Ele vive sempre para interceder por eles, para que eles sejam salvos completamente. Ele tem interesse total no seu caso, irá curá-lo. Também Ele é um médico que não cobra caro. Aliás, Ele é um médico que não cobra nada. Talvez você, para ter um atendimento, tenha que ter um plano de saúde caro, ou tenha que pagar um atendimento particular muito caro, ou talvez pagar impostos altos para poder ter um atendimento público, e talvez de uma qualidade terrível. Mas não é assim com o nosso Senhor. Se você vai para o hospital da graça para ser atendido pelo médico dos médicos, não há exigência de convênio, não há exigência de cobrança, nem de cheque calção. A única exigência é estar doente. Todo doente é bem-vindo. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, diz o Senhor, pão e vinho e salvação.
Ele é um médico especial. E nós vemos todas essas características no lidar dele com a mulher samaritana, em João 4, não é? Você deve se lembrar daquela passagem. Aquela mulher pecadora se encontrou com o Senhor Jesus, e ela era desprezada por todos, pela sua condição de vida, pela sua vida imoral. Ninguém queria se associar a ela. Porém não foi assim com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se aproximou dela, e só Ele tem a água viva para dar a ela a vida eterna, para saciar a sede dela, e ela não mais precisar voltar para tratamentos ineficazes. Sendo mulher samaritana, um judeu jamais falaria com ela, mas o Senhor Jesus mostrou compaixão e amor, conversou com ela, ensinou a ela, e mais importante de tudo, revelou-se a ela. Ele diz: eu sou eu que falo contigo, o Messias que haveria de vir. Ele não cobrou nada. Sua única exigência foi: peça e eu te darei a água viva. Ah, se tão somente você soubesse quem é que fala contigo, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Quão misericordioso, quão maravilhoso é esse médico, quão especial, quão único ele é. É o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Mas o que aprendemos a respeito do seu método? Como ele cura almas? Bom, primeiramente nós vemos que ele amorosamente, ele explica a condição da alma para o paciente. Talvez você tenha vindo até ele, é o médico dos médicos, porque sentiu, por assim dizer, uma dor de cabeça, uma convicção de um pecado pequeno, mas pelo seu Santo Espírito ele aprofunda a convicção de pecado. Ele viu o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e revela que a sua condição é pior do que você poderia imaginar. Aliás, você jamais tem noção nessa vida de compreender que tem doença mortal, uma morte eterna, de consequências irreparáveis. Mas também ele dá esperança, uma doce esperança. E à medida que ele aprofunda a convicção de pecado, ele também lhe diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você está nas minhas mãos. Vemos que no seu método, ele não tenta reparar o que está ruim. Ele não tenta pegar você e dar uma melhorada em quem você é. Então somente vamos tirar alguns hábitos ruins, mudar talvez a sua dieta, mudar esse seu estilo de vida, e quem sabe agora você vai ser uma pessoa melhor e vai ter um tratamento, uma melhora na sua condição. Não, o seu método é radical. Ele não tenta melhorar a condição do seu coração, ele lhe dá um novo coração. Ele arranca o seu coração, um coração de pedra, insensível para com as coisas de Deus. Ele dá um novo coração, um coração de carne, sadio, disposto a amar, obedecer e crer no próprio Deus. É um método radical. De que modo ele apresenta ou ministra o seu tratamento? Ele não usa tesouras e bisturis para arrancar o seu coração, mas ele usa arrependimento e fé. Arrependimento para se reconhecer como pecador, para sentir ódio do pecado e nojo de si mesmo. Como diz Ezequiel 6:9, eles terão nojo de si mesmos por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Mas também ele dá fé para que você confie no médico, para que você tenha confiança naquele que pode curar a sua alma. Confie naquele que é capaz de reverter toda essa situação, por mais mortal que ela seja. Fé para depositar nele a sua esperança. Mais do que isso, ele lhe explica o que é necessário para que a sua cura seja efetuada, o que ele terá que fazer. Ele explica que ele terá que tomar sobre si mesmo a sua enfermidade e ficar doente no seu lugar, para que você receba saúde. É comum nos hospitais os médicos estarem equipados com luvas e máscaras, para que eles não sejam contaminados no tratamento dos pacientes. Eles evitam qualquer contato desnecessário com o doente, para que eles mesmos não fiquem doentes. Mas não é assim com o Senhor Jesus.
para que ele efetue a cura, ele se expõe à sua doença. A Bíblia diz que ele, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele pega o seu próprio coração ruim e crava na cruz do Calvário, em seu lugar. Que médico é esse? Que Salvador é esse? Que Deus é esse? O próprio Isaías fala que desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem olhos viram Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. O que fica doente por aqueles que buscam nele a cura, que morre por aqueles que desejam vida eterna. E talvez o melhor de tudo, ele explica que o seu método nunca falha. Não houve um doente sequer que veio até ele e voltou decepcionado. Não há necessidade de se preocupar, ele diz. Não existe caso complicado demais que ele não possa curar. Não existe doença difícil demais que ele não possa reverter. Não existe pecado, por mais vil que seja, que não possa ser perdoado por aquele grande médico de almas no Hospital da Graça. Publicanos se convertem, pecadores recebem perdão, fariseus são transformados para ter vida genuína. Pobre, rico, homem, mulher, pecador quanto mais, pecador em secreto, todos são curados por ele. Ele é capaz de resolver todas as coisas, ele nunca falha. Alguém poderia pensar: será que o paciente vai se recuperar? Sim, ele responde. Será que o corpo vai aceitar o novo coração e o transplante será efetuado com sucesso? Ele responde sim. Será que os pecados serão verdadeiramente perdoados? Todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, tudo que eu fiz, doutor Jesus, todos os meus pecados serão perdoados pelo Senhor? Ele responde sim. Doutor Jesus, eu verei o Pai, eu estarei com o Pai em glória e serei recebido como um de seus filhos? Ele responde sim, eu posso fazer isso. Será que os céus estão abertos para me receber e eu serei recebido como cidadão celestial, curado, perdoado, santificado e glorificado pelo sangue do Cordeiro? Ele responde sim, 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 eu posso perdoar, eu posso curar, eu posso lhe transformar. Meu querido amigo, a salvação em Jesus Cristo é sempre segura. Dele todos são perdoados. O que lhe segura para vir até ele? Nele a misericórdia sem fim, nele a graça é sempre eterna. Verdadeiramente ele é o único e o melhor médico de pecadores. Em conclusão, meus irmãos, venha para o Senhor Jesus Cristo e seja curado. O que lhe impede de vir até ele? Pare por um momento e reflita, e medite sobre a sua condição espiritual. Medite que você tem uma alma imortal, e de que um dia você haverá de comparecer diante do juiz de toda a terra. Considere o estado da sua alma, qual é a condição da sua alma, e reconheça-se como um doente, contaminado pelos seus pecados. E ele virá. Ele virá mais rápido do que o trovão. Ele virá com salvação nas suas asas, para curar e para lhe perdoar e para lhe transformar. Venha até Cristo e seja salvo. Diz a palavra de Deus: hoje é o dia da salvação. Não endureceis o vosso coração, como no dia da provação. Mas a você que já é um crente no Senhor Jesus Cristo, você que já foi curado pelo médico das almas, já recebeu um novo coração, por que você não ama aquele que é o seu grande médico mais? Por que você não vive com mais atenção debaixo dos cuidados daquele médico de almas? Ele fez tudo para você, não fez? Ele lhe curou,
Ele lhe deu uma nova vida. Por que você não vive debaixo da sua prescrição para viver uma vida espiritual, saudável, firme e abundante? Porque você não toma as suas vitaminas que Ele lhe prescreveu, que você deve tomar todos os dias? Por que você não lê a palavra de Deus todos os dias? A sua prescrição para uma vida saudável. Porque você não consulta o seu médico com grande frequência para transmitir a sua gratidão e suplicar a Ele por um cuidado continuado em oração? Por que você não ora mais, buscando a presença do médico dos médicos? Meu irmão, não há nada como viver uma vida saudável espiritual e sentir um novo coração batendo forte, cheio de vigor, cheio de saúde do nosso peito, em amor, em submissão e piedade para com o nosso Deus. Não há nada como viver uma vida de santidade debaixo dos cuidados continuados do médico das almas. Você precisa dele no início para ser curado, e precisa dele para continuar crescendo em saúde espiritual, e precisará dele até mesmo nos céus, que há de lhe sustentar para que você não caia jamais. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus pelo grande médico das almas, que está disponível para todos que aqui está. Que o Senhor opere a salvação. Amém.